são gente bonita. Eu não sou fã desse negócio de fazer react, né, de reagir assim à fala dos outros. E normalmente eu procuro guardar uma relação respeitosa com os colegas que comentam geopolítica. Eu, por exemplo, sou um fã do comandante Farinazzo, certo? Mas algumas coisas eu não posso simplesmente deixar passar batido. O Rogério é uma pessoa complicadíssima. Vamos chamar de Rogério Armênio, não vamos dar, né? Rogério Armênio, ou pelo menos o que se acha, né? Armênio, ele, há algum tempo, ele adotou uma postura fortemente anti-russa, russofóbica, né? Na defesa do imbecil do Pashinyan, o babaca presidente da Armênia que entregou Nagorno-Karabakh para os azeres. Apesar de ser o Pashinyan que entregou Nagorno-Karabakh para os armênios, o Rogério culpa os russos. Eu acho que é o esporte, né? É o esporte ocidental, culpa os russos por tudo. E o pior é que o Rogério nem ocidental né? Ele é brasileiro. Mas ele entrou nessa. A culpa de tudo que acontece de mal no mundo é dos russos. Normalmente eu não ligo muito para as bobagens que ele fala, porque ele fala lá da Armênia, que é esse canto da Ásia, tá, Rogério? A Armênia é Ásia. A Armênia nunca será europeia, porque a Armênia é asiática. Deixa eu mostrar para vocês aqui a Armênia, só para vocês terem uma ideia. Essa aqui, gente, para quem não sabe, é a Ásia, tá vendo? Isso aqui é a Ásia. Um dos países da Ásia é a Armênia, tá vendo? A Armênia é um país asiático. O limite entre Ásia, tá entendendo? A parte Ásia e Europa é o Cáucaso, certo? Isso aqui é o Cáucaso. Tem uma regrinha simples na geografia, que é a regra das vertentes. Assim, transmontana, né? É Europa. Ciságua, cismontana é a Ásia. Então você vai para o norte, tá vendo? Para o norte, é Europa. Você vai para o sul, bom, aí nós temos a Ásia. Um pedaço do Azerbaijão é Europa. Por que um pedaço do Azerbaijão é Europa? Aqui o Cáucaso. Tá vendo? Esse é o Cáucaso. E esse aqui é um rio. Tá vendo? Cáucaso, um rio. O rio desce, adivinha para onde? O rio desce para o norte. Então, um pedaço do Azerbaijão é europeu. Certo? Um pedaço da Geórgia, bem pequenininha, é Europa. Por quê? Porque essa é a cumieira do Cáucaso. Certo? Essa é a cumieira do Cáucaso. Na verdade, os russos acho que foram espertos bastante para deixar. Eles pegaram ali a divisa de Geórgia e Rússia como a cumieira do Cáucaso, que deságua para o sul é a Ásia, deságua para o norte é Europa. Então a Geórgia inteira é a Ásia. Agora, um país que está ao sul da Geórgia, portanto, é inteiramente a Ásia, é a Armênia. Na Armênia, as águas vão, ou são interiores, né, para o Lago Van, e de toda forma são todas ao sul do Cáucaso. A Armênia nem é cortada pelo Cáucaso. Entenderam? A Armênia é asiática. Então, não é acreditar, igual o Pashinyan, aquele imbecil fez, que vão incorporar a Armênia na OTAN, vão incorporar a Armênia na União Europeia. Não vai fazer da Armênia asiática, mesmo se isso fosse verdade, que a Armênia vai ser incorporada na Rússia, certo? Vai ser incorporada na Rússia. Mas mesmo se fosse verdade, se a OTAN e a União Europeia tivesse realmente disposto a incorporar a Armênia, eles não estão, ela não seria europeia, certo? Se eu vestir um porco com terno e gravata, ele não vai virar um advogado. Entendeu a ideia? Então a Armênia é a Ásia. Entendeu, Rogério? Desista, irmão. Deixa de passar vergonha. Agora que nós sabemos que a Armênia é a Ásia, deixa eu falar outra coisa importante sobre a geografia. Gaza ocupada pela nossa espécie, em assentamentos urbanos em Gaza há mais de 8.000 anos, provavelmente bem mais, certo? Porque Gaza está entre algumas das primeiras regiões que desenvolveram civilização no mundo.
No caso, ela surgiu aqui, a civilização natufiana. A civilização natufiana surgiu entre o sul da Turquia e o Sinai. Então essa região aqui é uma das de ocupação mais antigas do mundo em termos civilizacionais. Desenvolveu a agricultura pouco depois da China, aqui no Vale do Ranghe, e da Papua Nova Guiné fazia a mesma coisa. Então é uma das 3 regiões ancestrais do mundo. Logo em seguida, uns 5.000 anos depois, o Egito fez a mesma coisa. Então, situado entre o Egito, uma grande civilização, e a cultura natufiana, uma civilização muito antiga, Gaza é ocupada há muitos e muitos milhares de anos. Só que nunca teve um porto em Gaza, um porto de verdade. Tem embarcador para pescador. Mas nunca teve um porto. Sabe por que nunca teve um porto? Deixa eu explicar uma coisa para o Rogério. Existe uma ferramenta no Google fantástica. Usa o Google, o Rogério. O Google é bom. Sabe? Se você quiser fazer uma análise geopolítica, você tem que saber da parte tipo geografia, ajuda muito. Você vai ver, olha só. Essa ferramenta do Google diz a altitude dos lugares, tá vendo? Ó, 50 metros, vocês estão vendo a direita aqui, ó, tá vendo a direita? Ó, 7 metros, 10 metros, 8 metros, 45 metros, essa é a altitude. Mas ele faz outra coisa interessantíssima. Ele diz a profundidade do mar, certo? Então, olha só. 2 metros, 5 metros, 6 metros, 3 metros. Vamos passar ao longo do litoral de Gaza. 2 metros, 3 metros, 2 metros. Mais, vamos avançar mais no litoral de Gaza. 6 metros. Ó, aqui achamos 7 metros. 2 metros, 4 metros, 6 metros. Bom, o litoral de Gaza, deixa eu explicar uma coisa para o Rogério, é raso. Sabe o que significa o litoral raso, Rogério? Que não dá para fazer um porto decente. Então, sabe aquela conversinha sua de que existe um complô envolvendo Egito, Bahrein, Arábia Saudita e não sei quem, Estados Unidos, não sei quem mais, para fazer um porto em Gaza com a desculpa de mandar ajuda humanitária, mas na verdade eles querem exportar petróleo e gás, que Gaza não tem. Mas não, né? Enfim, ele falou que vai exportar petróleo e gás, ele vai ser um porto muito grande para o imperialismo, e que na verdade os sauditas estão rifando os palestinos. Olha, o Sua Alteza Real, o príncipe Mohammed bin Salman, evidentemente não me deu nenhuma procuração para defendê-lo. E ele não me paga um centavo, é óbvio, não estava nesses recursos aqui tão baixos, né? Mas, se você quer acusar o príncipe, Sua Alteza Real, de alguma coisa, ou o Al-Sisi de alguma coisa, faça, Rogério, pelo menos uma coisa que faça sentido. Sabe, que você não tenha tirado do... Sabe por quê? Não tem como fazer um porto em Gaza, porque as águas são rasas. Sabe qual que é o maior porto do país legítimo? É esse aqui, Ashdod. Deixa eu explicar por que Ashdod. Lembra das profundidades de Gaza? Vamos passar aqui e ver as profundidades por volta de Ashdod. Opa, 19 metros, 20 metros, 24 metros. Olha só, 17 metros, são águas profundas. Águas profundas é tudo aquilo que a gente precisa para fazer tipo um porto. Você não faz um porto no lugar só porque tem mar, não, Rogério. Entendeu? Eu sei que você mora em São Paulo, uma cidade que não tem mar, e seus ancestrais vieram da Armênia, um país asiático, sem saída para o mar, então você não entende muito de mar. Isso é óbvio, né? Correto? Você não entende muito de mar. Mas eu vou dizer uma coisa para você, Rogério. Quando você for inventar alguma coisa, para caluniar, seja quem for, tem um mínimo de critério. Certo? A história tem que fazer algum sentido. Não dá para fazer porto em Gaza. Já faz mais de 10 mil anos que as pessoas vivem lá. Muito mais de 10 mil anos. Se desse para fazer um porto assim em Gaza, já teria feito, você não acha? Não acredito que isso faz sentido? Não dá, não rola. Tem gente fazer esses portinhos, na verdade embarcador, pescador, iate, naviozinho, sabe? Chega. Mas não dá para fazer um porto de verdade. Deixa eu explicar a coisa. A Índia inteira não tem um porto de verdade exatamente por esse problema. Deixa eu explicar uma coisa básica de geologia, Rogério. Isso aqui são bacias sedimentares. Olha só, nós estamos aqui muito distantes do litoral indiano, né? Também distante do litoral indiano. E a profundidade é muito baixa. Onde tem isso aqui,
quer dizer que o mar inteiro é meio raso, tá vendo? O Golfo Pérsico. No meio do Golfo Pérsico, 20 metros. Aqui você tem um ponto mais profundo, 60 metros. Aqui você está, olha a distância, 16 metros, você está no meizão do Golfo Pérsico. É difícil fazer porto decente aqui. Mas este vídeo é um oferecimento de você que nos doa Pix, porque o YouTube não nos monetiza. Dá, correto? Aqui, ó, vamos pegar, por exemplo, Dubai, né, nos Emirados Árabes Unidos. Por que Dubai se tornou o maior porto dos Emirados Árabes Unidos? Vamos achar Dubai aqui. Aqui Dubai. Aqui, ó. 20 metros. Opa, 20 metros é um porto de águas profundas. Certo? 20 metros, 21 metros, 20 metros, 16 metros. Não é igual 5, 4, não. Então aí dá pra você fazer um porto de águas profundas numa profundidade dessa. Correto? Porque você tem, tipo, águas profundas. A coitada da Índia. A Índia, ela... Bom... Diferente da China, que tem uma enorme rede de hidrovias, rios navegáveis, 7 dos 10 maiores portos do mundo, porque o litoral está cheio de águas profundas, a Índia não tem nenhum porto decente. Nenhum. Que as águas são todas rasas. Vamos chegar bem perto, vocês vão ver esse fenômeno aqui, ó. As águas são todas rasas, vamos chegar perto. 3 metros, 5 metros, 3 metros. Eu poderia passar o litoral da Índia inteiro, ó. 7 metros, mas isso está longe. Isso aqui é água. 3 metros, 7 metros. É muito difícil fazer um porto na Índia. Sabe, um porto bom mesmo, desses modernos para receber esses navios porta-contêineres. Na verdade, eu gastei um bom tempo pesquisando o litoral da Índia e, incrivelmente, tem um lugar que dá para fazer um porto. Pelo jeito, os indianos, que são engenheiros fantásticos, físicos excepcionais, matemáticos divinos, não tem bons geógrafos. Porque, olha só, o problema da Índia é que eu falei para você, o litoral é muito raso, é igual Gaza, tá, Rogério? Não dá para você fazer, tá vendo? Raso, não dá para você fazer um porto num lugar desse. Mas eu olhei bem, tem algum lugar onde a plataforma chega muito perto do litoral indiano. É aqui, ó, na foz desse rio. Aliás, eu nem sei o nome desse rio. Qual é esse rio? Isso aqui é o Godavari? Bom, não sei, tem um rio aqui. Vamos ver se a gente acha o nome dele. É o Godavari. Ah, viu? Eu não sou um geógrafo tão ruim. Esse rio é o Godavari. Você pensa, a foz de um rio é um péssimo lugar para fazer um porto, porque acumula sedimentos. Ainda mais em forma de delta, tá vendo? Esse é um rio em forma de delta, Rogério. Esses rios assim, ó, que desagam em vários braços. Esse tipo de foz é chamado delta, que parece com a letra grega delta. Certo? Aqui, ó. Uma ilha, 2 ilhas, 3 ilhas para o Maris. Se o Godavari tem a foz em delta, isso quer dizer que outra dica de delta, o Rogério, rios em forma de delta acontece quando eles desagam tipo de águas rasas. Ó, tá vendo? O Ganges Brahmaputra deságua no enorme delta. Quer dizer que as águas são muito rasas. O Godavari, perdão, deságua em delta. Quer dizer que as águas são rasas. Não, o que eu estou fazendo aqui? Repara ao norte do delta. Existem alguns pontos em que o litoral fica bem perto de uma certa plataforma marinha. E aí, o que acontece? Olha isso aqui, ó. Opa. Achamos um local de águas profundas. Tá vendo? 7, 8, 13, 12, tá. Não chega a ser, você fala assim, oh meu Deus, 17, 16, 14. Então, incrivelmente, existe sim um ponto na Índia onde dava para fazer um porto. Ao norte do delta do Godavari. Em torno dessa ilha chamada Hope Island, que eu não tenho a menor ideia, tá? Coringa, né? Uau, Coringa deve ser o nome indiano. Acabando de ver Coringa aqui. Então, dá para fazer o porto de Coringa em torno de Hope Island. Porque aqui você tem alguns locais com água um pouco mais profunda. Tá vendo? Dá para você fazer aqui, ó. Joga a terra aqui. Concreto, faz igual os chineses fizeram. E aqui você tem condição de fazer um porto de água profunda. O único na Índia. Então eu achei, na Índia inteira, esse único ponto que dá para fazer um porto. Eu procurei aqui, cheguei a procurar aqui. E aqui, ó. Também existe condição aqui, em última instância, aqui, ó, tá vendo?
Só que está longe, parece perto, mas é longe, gente. Certo? Então não dá. É só aquele local mesmo, a leste da ilha de Hope Island, é o único lugar na Índia inteira que dá para fazer um porto de águas profundas. Uma das coisas que vão ser um obstáculo enorme para o desenvolvimento da Índia é não ter porto de águas profundas. Nossa, mas a Índia é habitada há dezenas de milhares de anos, tem a civilização mais antiga desse planeta, que ainda existe, e, né, com certa contiguidade, a cultura hindu. E a Índia nunca teve um porto de águas profundas. Gente, até algum tempo atrás não tinha muito como você mergulhar, não tinha mais de satélite. E a ilha de Hope Island deve ter passado batido. Mas acredite, por aqui dá para fazer um porto. Opa, tá vendo? Por aqui dá para fazer um porto de águas profundas na Índia. Então, se a Índia algum dia quiser se desenvolver de verdade, ser uma potência mesmo, além de abandonar um certo capitalismo predatório, tirar milhões de pessoas da miséria, ela já está avançando bem nisso, ela vai ter que fazer uma rede de trens-bala, que ela não tem. E você tem pontos ótimos, você tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes na Índia, muitas cidades muito populosas, muito próximas. Dá para você começar a fazer uma rede de trem-bala. E você precisa de um porto, Índia, de águas profundas. Então, eu acabei de achar um lugar para você, ó, ao largo da costa de Hope Island, é um porto enorme, enorme, gigantesco. A Índia pode finalmente ter o seu porto de águas, são profundas, mas pelo menos tem um local aqui, ó, onde os navios entram e saem. Então é isso que falta à Índia, certo? Mas voltando ao problema, se a Índia pode resolver esse problema, Gaza não pode, porque o litoral de Gaza é todo ele de águas muito rasas. Então, Ashdod é o maior porto do país legítimo, né, do estado legítimo, porque é águas tipo profundas, então dá para fazer um porto lá, tanto que fizeram. Na minha divisão, lembra que eu falei que nós trabalhamos com a ideia de divisão condominial da entidade, né? Como é que é essa divisão condominial? Depois eu até posso fazer um vídeo específico para isso, mas basicamente seria o Negev, a gente ampliaria, né, Gaza para esses assentamentos rurais aqui, certo? Ampliaria Gaza para esses assentamentos rurais. Essa área mais ou menos entre Askelon ao norte, né, de Ashdod. Aí, ó, vou colocar Palmarim. Aqui, peraí. Essa área aqui, ó. Essa área aqui, né, tá vendo toda essa área aqui? Ao norte de Askelon mesmo, Ascalão, né? Até Acre não, até o sul de Acre. Do sul de Acre até mais ou menos norte de Askelon se criaria uma espécie de Judeia, né, um estado, uma província, né, autônoma para os nossos irmãos judeus. Isso aqui é a Galileia, sobre forte influência iraniana, xiita, certo? A Cisjordânia, você podia dividir ali em duas para dar um pouco mais de poder num conselho, né, para os palestinos, uma com capital em Nablus, ao norte, e outra com capital em Hebron, ao sul, né, ou Belém, mas Hebron é mais prático, certo? E, bom, e um estado que seria uma espécie de Hong Kong Palestina, que conectasse a Ásia com a África, Europa e Rússia com a África, tudo passando em torno dessa cidade de Beersheba, certo? Beersheba seria uma espécie de capital desse estado, dessa província autônoma condominial, de negócio, uma espécie de Hong Kong do Oriente Médio, Palestina, que seria de um estado para os negócios, sem a questão da religião. Negócio é negócio. Então, Ashdod seria o porto, Beersheba seria o entroncamento ferroviário, certo? A ferrovia, que no caso viria da Ásia e da Europa, passaria por Ashdod, depois iria para Beersheba. De Beersheba segue na direção do Cairo de Alexandria. Da mesma forma, uma ferrovia viria de Amman, desde os rincões mais profundos
da China, da Índia, né? E aí entraria nesse Estado palestino com destino à África, também passando por Beersheba. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, para vocês verem a viabilidade interessante dessa solução. Mas de toda forma, por que precisaria de Ashdod nessa província, digamos assim, com tendências a Hong Kong, a Xangai? Porque em Ashdod tem um porto de águas profundas. Para fazer negócio você precisa de um porto de águas profundas. Uma teoria conspiratória, Rogério, não basta, certo? Não basta a teoria conspiratória, se a água for rasa, ok? Então é isso, gente. Até mais. Não é um vídeo que eu normalmente faço, mas eu confesso que eu fiquei profundamente decepcionado com o Rogério, um cara que, né, ele tinha uma visão, não é necessariamente a minha, mas dava para respeitar. Mas por favor, Rogério, para com isso, sério, de verdade. Rogério, corta essa, como dizia uma antiga canção lá dos idos dos anos 80, 90. Até.